E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e eu sou o Fábio. E galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo. Pois é, nesse domingo teremos Bahia e Corinthians lá em Salvador. Mais um jogo aí do Corinthians fora de casa nessa desgraça de Campeonato Brasileiro. Oh meu Deus do céu, cara. Mais um jogo como visitante pra gente passar nervoso. Oh meu Deus do céu. E contra o Bahia, um adversário que a gente não ganha em Salvador há vários anos. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar o retrospecto do confronto. Mas, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação aí do Corinthians, não é? O Corinthians que não vai ter o Ranieri para essa partida. Infelizmente, ele tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo que tomou contra o Criciúma. Então, Ranieri não joga. E o possível time é esse aí, com Hugo Souza no gol, Fagner, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo, Alex Santana, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto, né? O Fagner, imagino que volte ao time titular, né? Já está apto, né? E ele é muito melhor do que o Mateuzinho, pelo amor de Deus. O Ranieri não jogando, imagino que o Bidon volte ao time, né? Enfim, de resto é isso mesmo. Talvez chegue no domingo o nosso treinador, o Ramon Dias, faça uma alteração ou outra, né? Tem o Coronado que pode entrar talvez, tem o Ramalho que já foi apresentado, tá no bid, já pode jogar, enfim. Tem o Félix Torres que a qualquer hora pode voltar pra zaga, o Hugo Souza imagino que se mantenha no gol. E é isso galera, é isso. Bom, eu acho que a base do time deve ser mais ou menos essa aí. E vamos que vamos pra cima do Bahia em Salvador e ver o que acontece, né? Porque tendo Yuri Alberto no ataque, é só rezar mesmo, né? E agora vamos para o retrospecto histórico do confronto aí entre Corinthians e Bahia. Como sempre eu tô no site no meu timão e tá aqui. Histórico de confrontos entre Corinthians e Bahia. Ao todo na história 76 jogos com 35 vitórias do Corinthians e 24 do Bahia. Corinthians à frente aí no número de vitórias. 196 gols no confronto, 113 do Corinthians, 83 do Bahia. Corinthians e Bahia por campeonatos. Eles mais se enfrentaram na Fonte Nova, que é o palco do jogo desse domingo, 37 jogos, e o Bahia tem 3 vitórias a mais, muito pelos últimos resultados aí dos últimos anos, né, entre Bahia e Corinthians na Fonte Nova, né, porque o Corinthians, por vários anos, sempre se dava bem quando enfrentava o Bahia na Fonte Nova, mas ultimamente a gente vem se ferrando e muito, né. Corinthians e Bahia por campeonatos, mas se enfrentaram pelo Brasileirão, 57 jogos, o Corinthians tendo bem mais vitórias, 10 a mais, 26 a 16. Também se enfrentaram pela Copa do Brasil, 2 jogos, foi as oitavas da Copa do Brasil de 2014, né? Foi 3 a 0 Corinthians em Itaquera e 1 a 0 Bahia em Salvador. O Corinthians avançou para a próxima fase, né? Eu só não lembro se foi oitavas ou se foi terceira fase da Copa do Brasil. Agora não tô lembrando direito. Mas foi ou oitava de final ou terceira fase, mas se enfrentaram em 2014 na Copa do Brasil, né? Uma vitória para cada, mas o Corinthians avançou 3 a 1 no agregado. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Bahia e o maior é o Teleco, ele mesmo, 5 gols em 2 jogos. Olha só o Teleco aí. Paulo tem 4 gols aí em 3 jogos. Rivaldo, Neto, Renato Augusto, Zenon, 3 gols. Alexandre Pato, Valber, Paulo Borges e o Nelsinho, 2 gols cada um. São os maiores artilheiros do Corinthians contra o Bahia. Pois é, incrível, o Alexandre Pato tá nessa lista, né? Ele marcou 2 gols na vitória em 2013 por 2 a 0 na Fonte Nova, né? É isso mesmo. O primeiro confronto entre Corinthians e Bahia foi no dia 27 de setembro de 1936, a 88 anos. E o Corinthians fez 8 a 1 no Bahia. Pois é, 8 a 1, um amistoso, o primeiro jogo entre eles. E também é a maior goleada do Corinthians no confronto, né? O 8 a 1, a primeira partida entre as equipes. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Bahia, 8 jogos, durou aí de 2008, né? Até 2014, né? Que essa sequência foi quebrada no jogo de volta da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu por 1 a 0, mas avançou à fase seguinte porque fez 3 a 0 no primeiro jogo, né? E também tem confrontos pela Série B, galera. Pois é, em 2008, Corinthians e Bahia se enfrentaram pela Série B. Foi 1 a 0 Bahia no Pacaembu e 3 a 0 Corinthians em Salvador. E tá aqui os últimos confrontos entre Corinthians e Bahia.
O último foi essa tragédia aqui. É um jogo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Esse 5 a 1, galera, pro Bahia, com todo respeito ao Bahia, cara. É um time tradicional, campeão brasileiro, beleza, mas tomar de 5 a 1 pro Bahia em casa, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não dá. E a nossa última vitória, Brasileirão 2021, né? 3 a 1 Itaquera. Se não me engano, esse foi o primeiro jogo da volta do público depois da pandemia, né? Porque teve a pandemia, ficou um ano mais ou menos aí sem público. Eu acho que esse foi o primeiro jogo da volta ao torcedor ao estádio, 3 a 1 em 2021, né? Em 22 não se enfrentaram porque o Bahia disputou a Série B em 22, né? E enfim, galera, vamos pegar agora o retrospecto na Fonte Nova, não é? Há uns anos aí o Corinthians não consegue ganhar do Bahia em Salvador, não é? Teve esse 0 a 0 ano passado. Aí em 21 também foi 0 a 0. Em 2020 perdemos 2 a 1. Vamos ver aqui, mais confrontos em Salvador. Em 2019 foi 3 a 2, primeira rodada do Brasileirão inclusive, 3 a 2. Em 2018, 1 a 0. Em 2017, o ano que fomos campeões brasileiros pela última vez, 2 a 0 em 2017. Que mais aqui? E tá aqui, né? Aqui não... Ah, tá certo, tá certo. E tá aqui a nossa última vitória do Corinthians em Salvador contra o Bahia. 2 a 1, galera. 2014 pelo Brasileirão. Então faz 10 anos que o Corinthians não vence o Bahia em Salvador, na Fonte Nova. 10 anos, galera. Vocês têm ideia do que é isso? Eu tava no ensino médio ainda. Eu não era nem maior de idade. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha 17 anos, cara. Eu era um adolescente, a última vez que eu vi o Corinthians ganhar do Bahia na Fonte Nova. Ô dificuldade que o Corinthians tem nesse estádio, cara. É impressionante, né? É nesse estádio contra o Bahia, né, pra falar a verdade. Porque o Corinthians venceu na Fonte Nova em 17, mas o Vitória, né? Venceu por 1 a 0, gol do Jô. Mas contra o Bahia, especificamente contra o Bahia, não vence na Fonte Nova há 10 anos. Né? Olha, te falar, e esse 2 a 1 em 2014 foram gols do Malcom e Renato Augusto, se eu não tô enganado, não é? Ai, 10 anos sem ganhar do Bahia na Fonte Nova, galera. Meu Deus. Então vocês já sabem que o confronto vai ser meio complicadinho, né? Fora a fase que tá o Bahia e a fase que tá o Corinthians, né? E vamos acompanhar aqui os próximos jogos do Corinthians, galera. Ai, olha só a nossa sequência. Vamos pegar o Bahia agora, Brasileirão. Depois é o Grêmio, pelo Brasileirão. Atlético Mineiro fora, também Brasileirão. Aí já começa o retorno, não é? Aí vai ser o primeiro jogo do Corinthians na Arena MRV, inclusive. Aí é Corinthians e Grêmio de novo, jogo de ida da Copa do Brasil, né, das oitavas de final. Aí é o Juventude em casa, Brasileirão. Pegamos o Grêmio de novo, fora de casa, Copa do Brasil, jogo de volta, né? Aí é o Bragantino em casa pelo Brasileirão. E tá aqui, começa as oitavas da Sul-Americana, não é? E podemos enfrentar o Bragantino na Sul-Americana, né? Podemos enfrentar o Bragantino 2 vezes seguidas aí, pelo Brasileirão e pela Sul-Americana, porque o Corinthians, das oitavas da Sul-Americana, pega ou Bragantino ou Barcelona de Guayaquil. Pois é, o primeiro jogo foi 1 a 1 em Guayaquil e o segundo jogo em Bragança vai decidir quem pega o Corinthians nas oitavas da Sul-Americana, ou Bragantino ou Barcelona de Guayaquil. Eu imagino que seja o Bragantino, então podemos ter Corinthians e Grêmio e Corinthians e Bragantino algumas vezes aí nas próximas semanas, né? Enfim. E olha que coisa da hora, nos próximos 3 meios de semana. 3 meios de semana é Corinthians e Grêmio, cara. Olha só aí, gente. Que coisa. Nos próximos 3 meios de semana, Corinthians e Grêmio em dose tripla, cara. Ai, meu Deus do céu. E Corinthians e Bragantino também em dose tripla se o Bragantino eliminar o Barcelona na Sul-Americana e nos enfrentar, né? Olha só, meu Deus, Grêmio e Bragantino, caramba, hein? Enfim, né, galera? Como é que o Corinthians pode se sair desses jogos, né? Ai, caraca, viu? Mas enfim, né, galera? Vamos falar especificamente desse jogo contra o Bahia e vamos deixar o Grêmio mais pra frente, né? Enfim. O Bahia, que a gente pega aí, como eu mostrei, 10 anos sem ganhar deles em Salvador, não é? Ano passado tomamos de 5 em casa, um placar que eu nunca vou esquecer na minha vida, não é? O Corinthians já fez 5 anos no Bahia, né? Foi em 93, inclusive, eu postei no canal aí os melhores momentos desse jogo, né? 5 a 1 em 93 pro Corinthians no Pacaembu, um show do Viola, do Rivaldo, né? Pois é. Enfim.
Cara, a gente sabe a fase que tá o Bahia, a fase que tá o Corinthians. É claro que a gente tem uma esperança aí que o Ramon Dias faça esse time jogar melhor, né? Porque, né? Quanto no Oliveira tava difícil. Enfim, e a gente busca a nossa primeira vitória como visitante. E vamos ver, gente. É um confronto difícil, o Bahia vem em boa fase, principalmente em Salvador. Porém, na última rodada, jogando em casa, perdeu pro Cuiabá 2-1. Então a gente pensa, se o Cuiabá ganhou do Bahia em Salvador, por que o Corinthians não consegue? Talvez porque o Cuiabá é mais organizado dentro de campo do que o Corinthians, né? E talvez fora dele também, né? Enfim, o Cuiabá ganhou do São Paulo no Morumbi, né? Cuiabá ganhou do São Paulo no Morumbi. Ganhou do Bahia em Salvador. Só não ganhou da gente graças a Matheus Bidu. Incrível, né? Ai, caraca. Não sei, gente. Não sei. Assim, o empate não é ruim pelas circunstâncias, mas... É claro que pela situação que a gente se encontra, cara, uma vitória é essencial nesse confronto, cara. Uma vitória é essencial. 1-0. E assim, eu acredito, galera. Eu acredito que atualmente o resultado tem que ser mais importante do que o desempenho, né? Porque pra gente exigir desempenho bom, primeiro os jogadores têm que recuperar a confiança deles. Pelo menos é o que eu penso. Recuperando a confiança, logicamente o desempenho melhora, né? O desempenho melhora com a confiança. Só que você só readquire confiança vencendo jogos, tendo bons resultados. Eu imagino que os jogadores ganharam um pouquinho de confiança na virada contra o Criciúma. Porque você conseguir ter o poder de reação ali foi importante. Há quanto tempo o Corinthians não virava um jogo? Na Arena já fazia um ano. Um ano que o Corinthians não virava um jogo na Arena. E conseguiu na terça. Então esperamos que tenha dado um pouco de confiança para os jogadores. E se conseguir um bom resultado contra o Bahia, a confiança vai crescer e, consequentemente, nos próximos jogos, o desempenho pode melhorar, não é? Pelo menos é o que eu penso. Então, cara, se eu fosse o Corinthians, mano, eu entrava nesse jogo 1-0, quietinho, tentando jogar de forma reativa e, sei lá, tentar fazer 1-0 que nem foi contra o Cuiabá no passado, contra o Grêmio. O Bahia vai tentar se impor, vai vir pra cima da gente, não é? Enfim... Por isso, meu placar nesse jogo aí, eu vou postar em 2-1 Corinthians. É o meu palpite. Eu aposto em 1-0 e nunca dá. Então eu vou postar 2-1 Corinthians, tá? 2-1 Corinthians, como foi em 2014, né? A nossa última vitória em Salvador contra o Bahia foi 2014, 2-1. Então pra mim vai se repetir o placar. 2-1 Corinthians aí, esse jogo. Gols do Corinthians. Vamos lá, Kaká, o artilheiro do time, esse mesmo. Kaká vai fazer. E o outro gol... Ai, Kaká e mais quem, mano? Não sei quem eu aposto aí, velho. Kaká e Rodrigo Garro, vai. Vamos lá. Eu apostei em gol deles contra o Criciúma, eu só acertei do Kaká, né? Eu falei que seria 2-0 contra o Criciúma, gols do Garro e do Kaká. Eu só acertei do Kaká, né? Porque o outro gol foi do Romero. Enfim, então eu aposto 2-1 gols do Garro e do Kaká. É isso aí, 2-1 Corinthians. Comente aí o palpite de vocês nos comentários e vamos que vamos pra cima deles tentar essa vitória, né? 10 anos você ganhar deles em Salvador. E vamos tentar nossa primeira vitória fora de casa nesse campeonato. Oh, meu Deus do céu. Mas é isso, coloque aí o palpite nos comentários. O meu 2-1 Corinthians, gols do Garro e do Kaká, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, tá bom? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians, por favor, Corinthians.